1898, faltando 2 dias para a estreia do Vascão no Campeonato Brasileiro. Vasco aí se preparando, já reta final de preparação. Vamos ver o que esse elenco vai fazer. Elenco montado pela 777, expectativa só aumenta. Jogo nesse final de semana entre Vasco e Atlético Mineiro. E quem é o segundo adversário do Vasco? O primeiro é o Atlético, o segundo é o Palmeiras. Só o atual campeão brasileiro, Palmeiras contra o Vasco. Vamos falar aqui do retrospecto. Palmeiras que tem como destaque o Dudu, atacante. Rafael Veiga e Rony são outros destaques. E o zagueiro Gustavo Gomes, que não tem como falar, é um monstro de zagueiro paraguaio. E esses são os destaques do Palmeiras. E vamos ver aqui o retrospecto entre as equipes na história. Vasco e Palmeiras se enfrentaram 101 vezes, 22 vitórias do Vasco, 29 empates e 50 vitórias do Palmeiras. Palmeiras que... Vasco que é freguês histórico aí do Palmeiras, de 2001 para cá. Essa distância aumentou um pouco, 35 jogos, 8 vitórias do Vasco, 13 empates e 14 vitórias do Verdão Paulista. É isso, esse aí talvez seja o adversário mais pedra no sapato do Vasco em relação a números gerais, Palmeiras. Por mais que o Vasco tenha ótimas recordações, eu vou falar de uma delas aqui agora, contra o Palmeiras em jogos decisivos. E a minha grande lembrança de Vasco e Palmeiras é o 4-3 no Palestra Itália, ainda era o antigo Palestra Itália, naquele jogo inesquecível da Mercosul, não sai da cabeça de nenhum vascaíno, a virada do século, Vasco 4, Palmeiras 3, depois de estar perdendo por 3-0 e virar no segundo tempo. Então, esses aí são os gols de Vasco e Palmeiras, Vasco se tornando aí campeão da Mercosul, hoje a Sul-Americana. E o último jogo entre Vasco e Palmeiras, você lembra? Vasco ficou 2 anos na Série B, aquele negócio de pandemia, todo mundo meio assim, você lembra? Foi 1-1 no Palestra Itália, gol do Benítez do Vasco de falta. O Palmeiras marcou aí o primeiro gol e o segundo marcado pelo Benítez de falta em 2021. Vasco teria que vencer esse jogo para somar mais pontos para evitar o rebaixamento, mas só empatou. O Palmeiras tinha botado um time misto, quase todo reserva, e o Vasco não conseguiu vencer o Palmeiras fora de casa. Em situações normais seria um ótimo resultado, mas para o Vasco naquele momento precisava vencer desesperadamente, mas só empatou e acabou sendo rebaixado. É só lembrança ruim, cara, contra times grandes, porque foi o último ano que o Vasco jogou contra eles e caiu para a segunda divisão. O Vasco quer apagar isso tudo, o Vasco quer mudar o seu rumo da história, começar a escrever uma nova agora, lembrar só das coisas boas do passado, porque esses últimos 22 anos foram brabos demais. Então é isso, final de semana agora tem a estreia contra o Atlético Mineiro, eu vou falar já dou um pouco desse confronto entre Vasco e Atlético. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Se curtiu, compartilha, curte. Se não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela moral. A gente teve um trabalhinho para fazer um negócio legal para vocês aí, uns números, falar um pouco sobre esse confronto histórico. É isso, obrigado aí pela audiência mais uma vez. Saudações vascaínas sempre. Fui!